Olá, amigos da Avante, tudo bem? Ontem, dia 11 de janeiro de 2023, foi publicada a tabela de INSS que nós vamos utilizar ao longo desse ano. A tabela ela foi publicada através de uma portaria, a Portaria Interministerial número 26 de 2023. Amigos, o objetivo desse vídeo é te explicar como efetuar o cálculo do INSS com essa tabela e explicar também como fazer o cálculo com aquela tabela simplificada. No entanto, para você que acompanhou os vídeos da Avante nos últimos 2 anos, nós utilizávamos uma tabela que eu mesmo havia feito, onde nós tínhamos um valor na terceira coluna para simplificar o cálculo, e esse valor na terceira coluna era para agregar, ou seja, era para somar, você tinha que fazer lá um cálculo de subtração do início da faixa. Este ano eu vou te mostrar uma nova forma de calcular, uma forma ainda mais simples, uma forma que eu vejo que o mercado todo está utilizando, também com uma tabela de terceira coluna, mas esta terceira coluna é uma metodologia onde nós vamos subtrair, ou seja, deduzir este valor. Só que eu fiz um pequeno ajustezinho, você vai perceber, para que o valor encontrado no final do nosso cálculo seja o mais próximo possível do valor a ser realmente descontado do trabalhador, porque nós vamos ver que é um cálculo progressivo, e como um cálculo progressivo, ele sempre vai ter o carregamento das casas decimais. Aí eu fiz um pequeno ajuste ali, trazendo a terceira casa depois da vírgula. Mas calma. Primeiramente, deixa eu lhe mostrar a tabela de INSS oficial. A tabela que foi publicada ontem no Diário Oficial da União, através da Portaria Interministerial número 26 de 2023. Então veja lá, né? Ela começa a partir do salário mínimo atual, 1.302. Rafael, mas o salário mínimo não vai para 1.320? Ainda não. Talvez ele vá, talvez a partir de maio. Neste momento não há orçamento, é o que informa a União, para levar o salário mínimo para 1.320. Se o salário mínimo for alterado ao longo do ano, essa tabela ela vai mudar também, tudo bem? Neste momento, 1.302 começa com 7,5%, depois nós vamos para 9%, 12%, 14%. Percebe que eu até coloquei aqui em cima que o cálculo deve ser feito conforme previsão do artigo 28 da Emenda Constitucional, este EC Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é a Emenda Constitucional 103 de 2019, e lá no artigo 28 ela traz essa forma diferente. Por quê? Porque antes bastava eu saber a base de INSS do trabalhador, antes da reforma da Previdência, e aí eu tinha uma tabela de 8, 9, 11% e eu aplicava a alíquota diretamente. A partir da reforma da Previdência, o artigo 28, que eu acabei de mencionar, ele vai dizer que o cálculo tem que ser progressivo, com a aplicação da alíquota no limite do enquadramento de cada faixa. Rafael, como assim? Vou fazer um exemplo aqui para ficar simples, tá? Primeira coisa, vamos pensar assim. Imagina que a nossa base de INSS, a nossa base de cálculo de INSS, seja de R$ 6.000. Ah, eu somei todos os proventos que o empregado recebe que tem incidência de INSS, subtraí falta, atraso de SR falta, deu R$ 6.000. Maravilha, excelente. R$ 6.000 na tabela do INSS, pergunto, qual é a alíquota? A alíquota é uma alíquota de 14%, correto? É uma alíquota de 14%. O que eu vou fazer agora? Muito simples. Eu vou aplicar cada alíquota da tabela no limite da sua faixa. Então, vamos lá. 1.302, eu aplico 7,5%. Dá 97,65. Se você quiser fazer comigo, você pode até fazer junto. 1.302 vezes 7,5% vai dar 97,65. E aí? Aí eu vou para a segunda faixa. Pego o total dessa segunda faixa, 2.571,29, subtraio o que eu já tributei, 1.302, acho uma diferença de 1.269,29. Sobre essa diferença, eu aplico os 9%, portanto, eu vou encontrar 114,236. Rafael, por que você está utilizando 3 casas decimais? Justamente por aquilo que eu havia comentado. Como é um cálculo progressivo, que eu vou fazendo este cálculo e vou parando, essas casinhas decimais, no final das contas, elas acabam gerando uma diferença ali de 1 ou 2 centavos. Vou para a terceira faixa.
Valor total da terceira faixa, R$ 3.856,94, menos o que eu já tributei, R$ 2.571,29. Acho uma diferença de R$ 1.285,65 e é sobre esta diferença que eu vou aplicar os 12%. Então, vezes 12%. 154,278. Estou utilizando até a terceira casa depois da vírgula. E, por fim, R$ 6.000, menos aquilo que eu já tributei, então 6.000 menos 385.694, acho 2.146,06, finalmente aplico os 14%, que vai dar R$ 300,028. Aí você diz assim, Rafael, e qual é o valor total a ser descontado de INSS? O valor total a ser descontado é a somatória de tudo isso. Portanto, descontarei 666,19. Aqui, como já é o valor final de desconto, já estou utilizando conforme nós trabalhamos no dia a dia, com duas casas depois da vírgula. Tudo bem? Tranquilo? Amigos, essa é a forma que foi pensada para o cálculo do INSS através da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional número 103 de 2019. No entanto, olha que interessante, nós bolamos uma forma de calcular para que você não precise fazer este monstro de cálculo, para que você consiga, em uma única linha, chegar no mesmo valor. Vamos lá, como é que nós fizemos isso? Nós acrescemos uma terceira coluna. Tá vendo lá? Parcela a deduzir. Simplesmente assim. Aí você já está pensando, né, Rafael, mas como é que você chegou nos valores desta terceira coluna? Calma, fica até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu te conto, eu vou te explicar na prática como você chega no valor dessa terceira coluna. Primeiro, como que eu faço para utilizar essa tabela? Amigos, muito simples. Você vai utilizar a seguinte fórmula. Base do INSS, você precisa saber qual que é a base do INSS, você vai achar qual que é a alíquota e vai aplicar essa alíquota. Vai ser 9%, 12%, 14%, e você vai subtrair a parcela a deduzir. Veja que a primeira faixa, a faixa onde está aqui o 7,5%, eu não tenho parcela a deduzir. Então é base do INSS vezes alíquota, acabou. A partir do 9%, você vai fazer o quê? Base do INSS vezes 9% menos a parcela a deduzir. Tudo bem? Lembra que eu falei do ajustezinho? Eu estou utilizando aqui 3 casas decimais. Justamente por quê? Para que o resultado final já seja um resultado 99% correto com aquilo que você tem que descontar. Rafael, pode dar diferença? Pode, dar diferença de 1 centavo em 1% das vezes que a gente vai calcular. Tudo bem? Por quê? Porque é um cálculo onde você pode ter várias casas decimais, e eu só estou utilizando 3. Na imensa esmagadora maioria dos casos, vai bater correto. 1% dos casos talvez não bata por 1 centavo. Tranquilo? Ah, professor, eu vi uma tabela aqui, me passaram uma tabela que só tem 2 casas depois da vírgula. As chances de não bater 1 ou até 2 centavos é muito grande. Tudo bem? Porque você percebeu que é um cálculo que vai somando as linhas, né? E isso lá no final pode dar diferença mesmo. Eu até vi ontem muita gente divulgando uma tabela com o valor máximo a ser descontado errado. Estava 877,22 e não 24, porque está utilizando a tabela sem a terceira casa depois da vírgula. Tudo bem? Legal? Então vem comigo, vamos lá. Vamos fazer com o mesmo valor que nós tínhamos feito. R$ 6.000 é a minha base de INSS. 6.000. Na tabela do INSS, já sabemos, está entre 3.856,95 e 7.507,49. A alíquota, portanto, é de 14%. Como é que eu faço mesmo utilizando essa tabela? Faz assim, base vezes a alíquota de 14% menos a parcela a deduzir. Parcela a deduzir da alíquota de 14% é 173,806. Tudo bem? Vamos fazer juntos? Vamos fazer together para ver se bate realmente? Vem comigo, R$ 6.000 vezes 14%, não deixa de fazer, tá? Menos 173,806. Nós chegaremos a quanto? 666,19. Ih, Rafael, é a mesma coisa que tinha dado anteriormente? Sim, vamos voltar lá, 666,19. É exatamente a mesma coisa
que nós tínhamos achado. Nossa, professor, mas como? Como que você encontrou essa terceira coluna? Não se preocupa que no final do vídeo eu vou te mostrar o passo a passo como chegar neste valor. Tudo bem? Mas, amigos, repito, não se preocupe muito em como chegar na terceira coluna, porque essa terceira coluna, a coluna de parcela a deduzir, ela sempre vai estar pronta para você. Você vai pegar a base de INSS do trabalhador, fazer vezes a alíquota menos a parcela a deduzir, acabou. Tranquilo? Só que para você poder entender, aí eu coloquei lá no final do vídeo como construir. Até porque ano que vem vai sair lá a tabela do INSS, a portaria ela só traz as duas colunas que eu havia mostrado, e aí para você encontrar a parcela a deduzir, você vai ficar esperando alguém publicar? Não, eu vou te ensinar a fórmula, porque aqui na Avante nós temos justamente este pensamento, que é o pensamento de nos libertar de tabelas, nos libertar de informações adjacentes que a gente não precisa, desde que a gente saiba fazer o cálculo de fato. Então é isso que eu vou te mostrar até o final desse vídeo. Então, amigos, vamos lá. Vamos fazer um exemplo de número 2. Exemplo 2, vamos dizer que a base seja de R$ 3.100. Como é que eu faço o cálculo? Primeira coisa, 3.100 está em qual faixa? Qual será a alíquota? Será uma alíquota de 12%. Então, calculadora na mão. 3.100 vezes 12% menos 96,668. Portanto, descontaremos de INSS do nosso trabalhador 275,33. Tudo bem? Tranquilo? No final do cálculo, aí você só utiliza duas casas decimais, porque salvo casa de câmbio, e nem posto de gasolina, né? Porque posto de gasolina hoje é só com duas casas. Então, salvo casa de câmbio, sempre a gente utiliza duas casas depois da vírgula. Legal? Tranquilo? Exemplo 3. A base de INSS é de R$ 2.000. R$ 2.000 na tabela do INSS, qual será a alíquota? A alíquota será de 9%. Então, R$ 2.000 vezes 9%. Então, vamos lá, R$ 2.000 vezes 9%. R$ 2.000 vezes 9%, menos 19.530. E aí, menos 19.530, que é a parcela a deduzir. Descontaremos de INSS do trabalhador neste exemplo R$ 160,47. Tranquilo, né? Base vezes alíquota menos a parcela a deduzir. Exemplo 4. E se a base de INSS for inferior ao salário mínimo? Pode acontecer. De repente, numa rescisão, num saldo de salário, alguma coisa nesse sentido, ou numa admissão, o trabalhador trabalhou, de repente, 16 dias, 15 dias, 10 dias no mês, e vai receber ali uma base, um valor de R$ 1.200. R$ 1.200 na tabela do INSS, olha lá, faixa dos 7,5%. E aí, 1.200 vezes 7,5%. 1.200 vezes 7,5%, como é a primeira faixa, é a aplicação simples da alíquota, não tem parcela a deduzir, descontarei do trabalhador R$ 90. Tudo bem? Tranquilo? Para fechar os nossos exemplos. E se o nosso empregado ganha R$ 9.000? Salário médio do profissional de DP. É isso, o profissional de DP normalmente R$ 9.000, R$ 10.000. É isso? Será que é isso? Meu Deus! Brincadeiras à parte, R$ 9.000 é o salário do nosso trabalhador. A base de INSS dele, R$ 9.000. R$ 9.000 na tabela? Opa! R$ 9.000 na tabela é teto. E o teto, o valor máximo a ser descontado do empregado é de 877,24. Então, nem precisa fazer conta. O valor máximo que eu vou descontar dele, 877,24, porque é o teto do INSS. Amigos, atenção comigo. Este é o teto para quando eu aplico esta tabela. E quando que eu aplico essa tabela? O trabalhador empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso, aquele que normalmente presta serviço na área portuária com intermediação do órgão, o órgão gestor de mão de obra. Tudo bem? Quando eu falar em contribuintes individuais que prestam serviços para empresas,
por exemplo, autônomos, ou então o Prolabore, aí nós temos uma alíquota fixa de 11%. Olha só, aí quando se trata de contribuinte individual, a alíquota é fixa de 11%. E se você fizer este valor, que é o valor do teto de recolhimento e benefícios da Previdência, vezes 11%, faz comigo lá 7.507,49 vezes 11%. Nós vamos descontar do contribuinte individual, no máximo, 82582. Este é o teto de desconto que eu vou ter para o contribuinte individual. Por quê? Porque o valor teto da Previdência que ela divulga é esse. É o teto para recolhimento e pagamento de benefícios da Previdência. E a partir deste teto, nós efetuamos o cálculo do valor a ser descontado. Tudo bem, tranquilo. Amigos, olha só. Como é que eu sei que é 877,24 o valor a ser descontado do trabalhador? É só fazer o cálculo com o valor do teto. Então vamos lá. Qual que é o valor do teto? 7.507,49. Na tabela, 14%, tudo bem? Menos a parcela a deduzir. Vamos fazer juntos? 7.507,49 vezes 14%, menos 173,806. Descontaremos do nosso empregado o valor de 877,24, portanto, é o teto para o trabalhador empregado. Legal, tranquilo, maravilha. E como eu prometi, Como que eu encontro o valor da parcela a deduzir? Pega uma calculadora e acompanha comigo como é que nós chegamos neste valor de parcela a deduzir. Você vai fazer assim comigo. Ó. Primeira coisa, você vai verificar que 7,5% não tem parcela a deduzir. Então, vamos pular essa. Vamos descobrir quanto deu, como chegou neste valor aqui. Valor de R$19,53, que é a parcela a deduzir de 9%. Então, vamos lá. Você sempre vai olhar a faixa anterior, tá? 9%. Se eu subtrair a faixa anterior, que era 7,5%, opa, como é que é, Rafael? 9 menos 7,5%, existe uma diferença de 1,5% entre a primeira e a segunda faixa, tudo bem? 1,5%. E aí, como é que eu faço? É só você aplicar esta alíquota de 1,5% sobre o valor tributado na faixa anterior. Opa, como é que é isso? 1.302 vezes 1,5%. Olha que lindo! Descobrimos quanto é a parcela a deduzir. É a diferença. Tudo bem? Maravilha. E como é que eu achei o valor da parcela a deduzir dos 12%? Aí eu fiz assim, mesma coisa, né? Peguei os 12 e subtraí os 9. Peguei qual que é a diferença? 12 menos 9, a diferença são 3%. E agora, Rafael, o valor total tributado na faixa anterior era de R$ 2.571,29. Este valor eu apliquei 3%. Vamos fazer? 2.571,29 vezes 3%. Eu encontrei 77,138. Vou utilizar 3 casas depois da vírgula, igual havia comentado anteriormente, para o cálculo bater no final. Só que aqui, amigos, eu vou somar o valor anterior, tudo bem? Eu vou somar o valor que nós encontramos a deduzir da faixa anterior. Então, apliquei 3% no valor máximo da faixa anterior e somei o valor da parcela a deduzir. Portanto, a parcela a deduzir da faixa dos 12% é de 96,668. Ok, perfeito. Para fechar, dos 14%, lembra, né? Qual que é a diferença? 14 menos 12, 2. Como é que eu faço? Pega este valor, que é o valor máximo da faixa anterior, 3.856,94, e aplica 2%. Ah, eu encontrei 77,138. Deixa eu fazer aqui. 3.85694 vezes 2%. 77,138. E o que eu faço mesmo? Eu somo com o valor da parcela a deduzir da faixa anterior, mais 96,668.
nós encontraremos um valor de R$ 173.806 de parcela a deduzir dos 14%. Tudo bem, perfeito. Então eu te mostrei neste momento, inclusive, como nós encontramos o valor da parcela a deduzir. Assim você não fica refém no próximo ano de alguém publicar essa tabela com as deduções para que você consiga tocar aí os seus trabalhos. Você consegue pegar esse vídeo desse ano, utilizando a tabela de 2024, quando ela for lançada, e você já vai conseguir encontrar os valores. Tudo bem? Legal? Você sabe que aqui na Avante RH nós temos o treinamento de formação em analista de DP, e esse treinamento, hoje é dia 12 de janeiro. Na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro, nós iniciaremos a turma 99. Turma 99 deste treinamento. E nós já temos aqui programado a turma 100. A turma 100 da formação em analista de DP, ela vai iniciar em 4 de março, vai ser uma turma aos sábados. Então não perde tempo. Se você ainda não fez o nosso treinamento, você teve 98 turmas, ainda não fez, quer fazer durante a semana? Faz agora na turma 99. Nós ainda temos vagas, poucas, é verdade, está acabando. Hoje estou conversando com você aqui, é quinta-feira. Acredito que até sábado, segunda, não terá mais vagas. Então, imediatamente, se você quiser fazer durante a semana, turma 99, dia 16, segunda-feira, ela inicia. Agora, se você prefere um tempinho a mais para se programar e fazer durante os sábados, turma de número 100. É a 100ª turma da formação em analista de DP, é o treinamento de DP mais consolidado deste país, é um treinamento que vai acontecer de formato híbrido, ela sempre acontece no formato híbrido, ou seja, você tem aqui uma turma presencial e você tem também uma galera que acompanha online ao vivo. Todo mundo interage, faz perguntas e tira suas dúvidas como preferir. Rafael, mas eu não consigo, de repente, parar um horário e assistir a aula nem online ao vivo. Eu tenho como fazer o treinamento também da formação em analista de DP de maneira online com as aulas gravadas? Tem. Aí, neste caso, o acesso é imediato. Você faz a inscrição e aí você já recebe o acesso ao treinamento e aí você assiste quando você quiser. É um formato próprio, tá? No jeitinho que nós fazemos aqui no YouTube, inclusive. Quando eu converso com você, te mostro ali o passo a passo. Você pode também tirar suas dúvidas através do suporte. Nós lhe daremos toda a atenção possível. Você vai ter um ano de acesso. Maravilha, tudo bem? Entra no site da Avante RH, dá uma olhadinha no conteúdo programático. Você vai perceber que nós abordamos os 5 P's do departamento pessoal dentro da nossa formação e é justamente isso que você precisa para ser uma referência dentro da área do DP. Te vejo nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Até lá, tchau, tchau.